Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é para trazer uma resposta a um irmão, um amigo aqui do canal, que fez a seguinte pergunta: existe algum parágrafo no Catecismo da Igreja Católica que mande, que ensina, que permite fazer promessa a Deus ou a algum santo, Eu quero trazer a resposta, como eu tinha dito que ia fazer o vídeo, porque às vezes para responder essas coisas nos comentários é um pouco complicado. Então eu vou estar sempre fazendo vídeos. Você pode ir aí na playlist perguntas e respostas, que vai estar sendo referente a perguntas que as pessoas me fazem aqui no canal ou em algumas das minhas outras redes sociais. Então, existe algum parágrafo que ensina fazer promessas a Deus ou aos santos no catecismo? Existe sim, promessas e votos, Existem os votos, que são votos assim voltados para a questão religiosa, de entrar em um instituto ou alguma ordem religiosa. Mas vamos para a questão das promessas, Parágrafo 2101 do catecismo, Ou seja, 2101 do catecismo. Diz assim: em várias circunstâncias, o cristão é convidado a fazer promessas a Deus, certo? O batismo e a confirmação. Então, no sacramento do batismo, nós fazemos as promessas batismais. Na crisma, também fazemos promessas. No matrimônio, quando vamos celebrar o sacramento do matrimônio, também fazemos promessas a Deus, promessa de fidelidade aos esposos. E na ordem, no sacramento da ordem, também existem promessas de fidelidade ao bispo, promessa de fidelidade a Deus e outras promessas. Então, esse sacramento sempre contém algumas promessas do homem para com Deus, ou para com algum irmão, No caso, o eclesial, o bispo, Então, e ele continua: por devoção pessoal, uma questão de devoção pessoal, o cristão pode também prometer a Deus este ou aquele ato, uma oração. Aí o cristão pode dizer: eu prometo a ti, Senhor, que eu vou rezar o texto todos os dias. Eu prometo a ti, Senhor, que eu vou fazer a ladainha tal todos os dias. Eu prometo ao Senhor. Ou seja, faz uma promessa de cumprir, uma espécie de oração, de dar esmola, está dizendo aqui no catecismo, ou de fazer uma peregrinação. A pessoa promete a Deus que vai fazer uma peregrinação ao santuário de Nossa Senhora de Aparecida, por exemplo. E etc. Pode ser outros. Aí o catecismo da igreja vem nos trazer como devemos fazer esse voto. Ele diz: a fidelidade às promessas feitas a Deus é uma manifestação do respeito devido à majestade divina e do amor para com Deus, para com o Deus fiel. Então, se eu faço a promessa, a fidelidade a esta promessa feita demonstra de minha parte um respeito devido à majestade divina e ao amor para com Deus. Então, eu posso fazer esses votos a Deus, O voto, aí no outro parágrafo, 2102, o voto, isto é, a promessa deliberada e livre de um bem possível, é melhor feita a Deus. Ou melhor, o voto, isto é, a promessa deliberada e livre de um bem possível e melhor feita a Deus, deve ser cumprido a título da virtude da religião. Ou seja, se eu faço a promessa, eu tenho que ser fiel à promessa feita. Porque do contrário, eu vou estar quebrando a virtude da religião. Eu tenho um vídeo aí, ou melhor, eu tenho alguns vídeos aí sobre a quebra do primeiro mandamento,
o primeiro mandamento e os pecados contra o primeiro mandamento. Você vai na minha playlist você vai encontrar esses vídeos falando sobre a questão da irreligião, falando sobre a questão da idolatria e outras coisas, né? Ele continua dizendo: o voto é um ato de devoção no qual o cristão se consagra a Deus ou lhe promete uma obra boa. Então, você pode prometer a Deus uma consagração pessoal ou prometer algo a Deus, uma obra boa, uma ação boa, né? Pelo cumprimento de seus votos, o homem dá a Deus o que lhe prometeu e consagrou. Então, se você consagra a sua vida a Deus, como por exemplo no sacramento da ordem, cumpra, né? Procure cumprir esse voto. Seja fiel à doação de sua vida a Deus. Entregue de fato a sua vida a Deus. Se nós fazemos promessas no batismo, para ser fiel a Deus, nós precisamos tentar de todos os modos cumprir estas promessas feitas no batismo. E para isso, existe também até a consagração, né, de São Luís Maria Grignon de Montfort, que São Luís divulgou, a consagração a Jesus por meio de Nossa Senhora, né? Depois eu vou até fazer um vídeo sobre esse tema, né? E ele continua dizendo: os Atos dos Apóstolos nos mostram São Paulo preocupado em cumprir os votos que fizera. Então, fazer promessa, fazer voto é legítimo, é legal. Uma coisa que foi perguntado: o catecismo ensina a fazer promessa a Deus e aos santos? O catecismo ensina a fazer promessa a Deus. Mas toda promessa que nós fazemos a um santo não é ao santo em si que nós fazemos, mas é a Deus, certo? Nós fazemos essa promessa a Deus. Quando nós prometemos, por exemplo, aqui, eu moro aqui na Pernambuco, né? A gente tem aqui o santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Recife. Então, se eu prometo no dia 8 de dezembro ir ao Morro da Conceição, levar alguma oferta, fazer algum voto de visitar o monumento, né, a imagem de Nossa Senhora da Conceição no dia 8 de dezembro, eu tenho que cumprir isso. Agora, porém, esse voto, essa promessa, ela não fica somente ali na imagem, ela não fica somente ali na pessoa de Nossa Senhora. Essa promessa, esse voto é para com Deus. Agora, por meio de Nossa Senhora, pela intercessão de Nossa Senhora ou pela intercessão de um outro santo, eu realizo esse ato que é para com Deus, mas que muitas vezes as pessoas, por não terem entendimento, não terem conhecimento adequado, limitam apenas a pessoa do santo. Quando eu prometo algo a Nossa Senhora, quando eu prometo algo a qualquer outro santo, esse voto eu estou fazendo a Deus, por meio da intercessão de Nossa Senhora ou de qualquer outro santo. Por exemplo, tem gente que diz: eu me consagrei a Nossa Senhora, como eu falei do ato de consagração por meio do método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Mas eu não me consagrei a Nossa Senhora. Eu me consagro a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Está entendendo? Então, o ato da promessa não para na pessoa do santo que nós prometemos, mas ele vai a Deus, né? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, né? Paulo, porém, permaneceu ali ainda muitos dias. Atos dos Apóstolos 18, 18. Depois despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria. Priscila e Áquila o acompanhavam. Ele havia cortado os cabelos em Cesareia por causa de uma promessa. Então, ele havia cortado os cabelos em Cesareia por causa de uma promessa. Esse texto é um pouco obscuro, né? Como diz o rodapé da Bíblia de Jerusalém. Parece ter sido Paulo quem fez a promessa, e não Áquila. Quem emite voto, isto é, fazia promessa,
torna-se nazireu, essa promessa de não cortar os cabelos, né? Enquanto perdurasse o tempo de seu voto. Geralmente 30 dias permanecia o voto deliberado, a promessa feita de não cortar os cabelos, o nazireu, né? Feito pela pessoa. Devia, entre outras obrigações, não cortar o cabelo durante esse tempo. Não se sabe se Paulo emitiu o voto em Cesareia ou se lá o terminou, né? Então, Paulo emitiu o voto, onde Paulo realiza com 4 outros judeus os ritos finais de um voto. Então, em Cesareia, Paulo conclui junto com outros judeus esse voto emitido, né, de não cortar os cabelos. Aí está em Atos dos Apóstolos 21, você passa a página da Bíblia aí, mais para frente. Atos dos Apóstolos 21, o versículo é o 23, né? Atos dos Apóstolos 21, versículo 23, diz o seguinte: Faze, pois, o que te vamos dizer. Paulo falando com alguém que estava com ele. Estão aqui 4 homens que têm a sua promessa a cumprir. Leva-os contigo, purifica-te com eles, era um rito judaico de purificação para realizar o cumprimento da promessa dos nazireus, e encarrega-te das dispensas para que possam mandar cortar os cabelos. Assim todos saberão que nada existe do que se propala a teu respeito, mas que andas firme, tu também, na observância da lei. Então veja, Paulo aqui já estava dizendo, olha, realiza o ato de cumprimento da promessa que tu fizesses, para que ninguém fique dizendo que tu que não cumpre as leis. Ou seja, meus amados irmãos, existem 3 maneiras de fazer promessa. 3 maneiras. Uma que nós podemos chamar de libertina. A pessoa faz a promessa e às vezes nem se dá conta mais que fez a promessa e que não está nem aí para cumprir, que tanto faz como tanto fez. Outra é a barganha. A pessoa faz a promessa, dizendo, Senhor, se o Senhor me ajudar em tal coisa, eu prometo que eu faço isso. Então a barganha. A promessa não é feita por um amor, por um desejo de comunhão com Deus e de ver se cumprir na sua vida as promessas que Deus realiza, mas em barganhar com Deus. Se o Senhor me der isto, eu faço isto. Isto é barganha. E tem a maneira correta de fazer a promessa. Você quer uma comunhão, como diz aqui, o catecismo fala de uma comunhão mais perfeita com Deus. E você fazendo esta promessa por meio de um santo ou diretamente para com Deus, é uma forma de comunhão, de entrar em comunhão com Deus. E fazendo essa promessa, você cumprirá. Mesmo que não aconteça, mesmo que não seja realizado, aquilo que você pediu, e é lícito também pedir algo a Deus, porque temos vários personagens bíblicos que prometeram, que fizeram voto a Deus. Jacó disse, olha, Senhor, se tu estiveres comigo, eu farei tal coisa, se tu estiveres comigo, eu te darei tal coisa. As promessas que os homens fazem a respeito de estar em comunhão com Deus é lícita. Agora, seja fiel à promessa. Se você fez a promessa, seja fiel. Porque se você não for fiel, você vai estar pecando contra a religião, o ato de religião correto, o amor a Deus e o amor à igreja. Portanto, meus amados irmãos, é esse o vídeo. E lembre-se, se você promete, cumpra. Agora, porém, vamos entrar naquilo que Jesus diz, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Então, se você promete, sim, faça. Agora, se você não vai fazer, então não prometa. Não prometa. Então, analise aí se você fez alguma promessa e vamos correr atrás para cumprir. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.